Olá, seja bem-vindo ao canal Fogueira do Terror. Chegue mais perto do fogo, não fique longe da luz. Não sabemos o que se esconde nas sombras. Hoje iremos testemunhar 3 relatos reais e perturbadores. Meu nome é Marcelo e isso aconteceu há cerca de 3 anos, quando eu ainda achava que dava para empurrar a vida com o corpo quebrado e a mente no limite. Naquele tempo, eu fazia de tudo para não largar o curso técnico. Estudava de manhã, dormia mal à tarde e trabalhava à noite como vigia em um pequeno terminal rodoviário municipal. Era daqueles lugares esquecidos, usados só por ônibus antigos e algumas vans que cortavam cidades pequenas durante a madrugada. O turno da noite parecia suspenso no tempo. Depois da meia-noite, o terminal virava um cenário morto. Bancos vazios, placas antigas rangendo com o vento e um único relógio de parede que fazia questão de marcar cada segundo com um tic-tac irritante. A iluminação era fraca, esbranquiçada e criava sombras longas demais para um lugar tão pequeno. Naquela semana específica, eu já tinha perdido a conta de quantas horas estava sem dormir direito. Meu corpo continuava se movendo por hábito, mas minha cabeça parecia sempre alguns segundos atrasada da realidade. Às vezes, eu tinha a sensação de observar tudo de fora, como se estivesse assistindo a alguém ocupar o meu lugar. Era quase 2 da manhã, quando ouvi o barulho de um motor pesado se aproximando da entrada do terminal. Um ônibus antigo, daqueles modelos arredondados dos anos 90, entrou devagar, soltando um chiado metálico ao frear. Achei estranho. Nenhuma linha estava prevista para aquele horário. A porta se abriu com um estalo seco e o motorista desceu. Era um homem de mais ou menos 40 anos, magro demais para o uniforme que vestia. O rosto tinha uma palidez doentia e os olhos se moviam rápido, inquietos. "Boa noite", ele disse apressado. "Preciso abastecer e seguir viagem. Estou atrasado." Assenti, meio no automático, e caminhei até o pequeno posto de combustível interno do terminal. Enquanto a bomba trabalhava, ele andava de um lado para o outro, olhando o relógio do pulso várias vezes. "Minha filha", murmurou mais para si mesmo. "Ela não pode esperar. A gente já devia ter chegado." Respondi qualquer coisa vaga, desejando boa sorte, sem energia para conversar. Quando terminei, ele pagou em dinheiro, agradeceu com um aperto de mão rápido e subiu no ônibus. Antes de sair, buzinou uma vez, um som grave, longo demais, e desapareceu na estrada escura. Naquele momento, foi só mais um evento estranho numa madrugada longa. 1 hora depois, o terminal estava completamente silencioso. Eu lutava para manter os olhos abertos, sentado atrás do balcão, quando ouvi novamente o mesmo som de motor. Levantei a cabeça confuso. O mesmo ônibus entrou pelo portão. Mesma pintura desbotada, mesma placa torta. Ele parou exatamente no mesmo ponto. O motorista desceu. Era o mesmo homem. "Boa noite", ele disse com a mesma pressa. "Preciso abastecer e seguir viagem. Estou atrasado." Meu estômago gelou. "Amigo, você já esteve aqui agora há pouco", falei, tentando soar firme. Ele franziu a testa, genuinamente confuso. "Não, senhor. Primeira parada da noite." A certeza na voz dele me desarmou. O cansaço fez o resto. Talvez eu tivesse cochilado. Talvez tivesse sonhado. Engoli a vergonha e fiz meu trabalho. Enquanto abastecia, notei algo diferente. O ônibus parecia mais sujo, como se tivesse rodado por estradas de terra. Havia marcas escuras próximas às rodas que eu não lembrava de ter visto antes. "Minha filha", ele repetiu com a mesma entonação. "Ela não pode esperar." As mesmas palavras. Pagou, apertou minha mão, subiu. A buzina soou de novo. Dormi mal durante o dia seguinte, com aquele som ecoando na cabeça. Na noite seguinte, ele voltou. E na outra, e na outra. A cada vez, o ônibus parecia pior.
A pintura descascava mais, os vidros estavam opacos e um cheiro estranho começou a acompanhar a chegada dele. Um cheiro úmido, como tecido velho molhado. O motorista também mudava. Olheiras profundas, pele acinzentada, movimentos cada vez mais desesperados. A frase nunca mudava. O roteiro era sempre o mesmo, até a noite em que resolvi não aparecer. Quando ouvi o motor se aproximando, apaguei as luzes do pátio e me tranquei na guarita. Espiei pela janela suja. O ônibus entrou, parou e ficou em silêncio. O homem desceu e ficou parado, olhando ao redor, confuso. Observou a bomba desligada, os bancos vazios, a guarita escura. Então lentamente virou o rosto para mim. Eu tive certeza absoluta de que ele estava me vendo. Não havia pressa naquele olhar, nem humanidade, só vazio. Ele entrou no ônibus e foi embora sem buzinar. Na noite seguinte, eu não me escondi, esperei. Quando ele chegou, o ônibus estava irreconhecível. Ferrugem aparecia sob a pintura, a lataria parecia molhada e água escorria lentamente do para-choque. O motorista desceu tremendo. "Chega", eu disse antes que ele falasse. "O que você quer? Por que volta toda noite?" Por um instante o rosto dele se desfez. A pressa caiu. O que apareceu foi uma tristeza tão profunda que me tirou o ar. Ele tentou falar confuso. "Eu estou atrasado." Então os olhos se apagaram de novo. "Preciso abastecer. Minha filha não pode esperar." Entendi ali que não adiantava. Pedi demissão no dia seguinte. Meses depois, navegando por um site antigo da prefeitura, encontrei uma notícia esquecida. Um acidente de ônibus ocorrido 8 anos antes, na mesma estrada. O motorista havia perdido o controle numa noite de chuva. A filha, levada às pressas para o hospital, morreu no impacto. O ônibus nunca chegou ao destino. Desde então, evito rodoviárias pequenas. Evito estradas à noite, porque eu sei que, em algum lugar, um ônibus velho ainda roda e um pai ainda tenta chegar a tempo. Eu sempre achei que a diferença entre mim e a Júlia fosse simples. Eu precisava de provas, ela precisava de sentir. Eu era engenheiro, desses que acreditam que tudo tem causa, efeito e explicação. Júlia confiava no corpo, no arrepio, no nó no estômago, naquela sensação estranha que aparece do nada. Durante anos eu tratei isso como exagero. Dizia que era ansiedade, imaginação, medo aprendido. Hoje eu sei que o perigo não era o que ela sentia. Era o quanto eu ignorava. Isso aconteceu no início de 2021, quando a gente ainda morava num prédio antigo no centro. Um desses edifícios dos anos 70, com corredores longos, iluminação fraca e paredes que pareciam guardar sons demais. Naquela noite, voltamos tarde. Elevador quebrado, como sempre. Subimos pelas escadas, rindo de bobagens, até o 6º andar. Foi quando, ao virar para o corredor do nosso apartamento, Júlia parou. Parou de verdade. "Amor", ela disse baixo, "vamos subir mais um lance e descer pelo outro lado." Eu ri. "Pelo amor de Deus, Júlia, nosso apartamento é ali." Ela não respondeu, só ficou olhando para o corredor. Era comprido, estreito, com lâmpadas fluorescentes antigas que piscavam de leve. As portas fechadas dos apartamentos pareciam iguais demais, como dentes alinhados. "Eu não gosto desse corredor à noite", ela insistiu. "Hoje tá diferente." Soltei aquele riso paciente de sempre. "Diferente como? É concreto, porta e lâmpada queimada. Não muda." Ela respirou fundo, claramente desconfortável. "Parece vazio demais." "Vazio é bom", respondi. "Significa que ninguém vai aparecer para encher o saco." Segurei a mão dela e comecei a andar. Ela veio, mas com passos curtos, o corpo tenso. Depois de 3 passos, o som desapareceu. Não ouvi mais o zumbido da lâmpada, nem o eco dos nossos sapatos. Era como se o corredor tivesse engolido o barulho. Notei, mas não comentei.
Não queria alimentar a paranoia dela. Viu? Eu disse alto demais. Nada de errado. Foi aí que ouvimos. Um arrasto seco. Não vinha de trás. Vinha do fundo do corredor. Parecia o som de algo pesado sendo puxado lentamente pelo chão. Júlia apertou minha mão com força. Ouviu isso? Ela sussurrou. Deve ser alguém arrastando um móvel. Falei rápido demais. A essa hora, o som parou. O silêncio que ficou era tão denso que doía no ouvido. Continuamos andando, agora mais rápido. O corredor parecia maior, mais comprido do que antes. A porta do nosso apartamento parecia longe demais. Então o som voltou, mais perto. Arrasto. Pausa. Arrasto. Dessa vez, dava para ouvir algo raspando na parede, como unhas ou metal. Tem alguém aí? Eu gritei, já sem convicção. Minha voz não ecoou. Ela morreu a 2 metros de mim. Júlia começou a chorar em silêncio. Não é alguém, ela disse. Não anda como gente. O arrasto ficou mais rápido e então vimos. Não foi uma aparição súbita. Foi pior. Foi perceber algo que já estava ali. No meio do corredor, entre 2 portas, havia uma sombra mais escura que o resto. Não tinha forma definida. Era como um erro na luz, uma ausência de contorno. E ela se movia, se arrastava na nossa direção, lenta, constante. Quando passou sob a lâmpada piscando, eu vi que não tinha pernas, nem braços, só um volume baixo, irregular, deixando um rastro escuro no chão. Minha cabeça gritava por explicação. Vazamento, sombra, ilusão, mas o cheiro chegou antes, cheiro de coisa fechada, de mofo antigo, de lugar onde o ar não circula há décadas. Corre, Júlia disse. Dessa vez eu não discuti. Viramos de costas e corremos. Mas o corredor não acabava. As portas passavam, uma após a outra, iguais demais. O arrasto vinha atrás, mais rápido agora, acompanhado de um som úmido, como algo sendo puxado à força. Quando finalmente chegamos à porta do apartamento, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. Entramos e batemos a porta. O silêncio voltou. Encostamos nela, ofegantes, esperando ouvir o arrasto do lado de fora. Não ouvimos nada. Ficamos ali por minutos que pareceram horas. Você viu, Júlia disse, não como pergunta, mas como constatação. Eu assenti. Não dormimos naquela noite. No dia seguinte, fui olhar o corredor de dia. Luz natural entrando pelas janelas do fundo. Tudo normal. Nenhuma mancha no chão. Nenhum cheiro. Perguntei ao porteiro se alguém reclamou de barulho naquela madrugada. Ele me olhou estranho. Esse corredor? Perguntou. Quase ninguém mora ali mais. Metade dos apartamentos está vazio faz anos. Na semana seguinte, mudamos de apartamento dentro do mesmo prédio. Nunca mais passamos por aquele corredor à noite. E eu mudei também. Hoje, quando Júlia diz que algo não está certo, eu não peço explicação. Não exijo lógica. Eu só escuto. Porque eu aprendi da pior forma possível que a razão não enxerga tudo e que algumas coisas não querem ser entendidas. Só querem ser ignoradas. Até não serem mais. Meu nome é André. E o que aconteceu comigo começou há pouco mais de 1 ano, quando eu ainda trabalhava como auxiliar num depósito de materiais de construção na zona norte da cidade. Era meu primeiro emprego fixo depois de muito bico mal pago, e eu levava aquilo a sério demais. Chegar atrasado não era opção. Meu turno começava às 5 da manhã. Todo santo dia, o alarme tocava às 4 em ponto, um som seco que me arrancava do pouco sono que eu conseguia. Eu me levantava no escuro, vestia a roupa ainda meio úmida do sereno da noite anterior e saía de casa com o estômago vazio. O trajeto até o depósito durava uns 20 minutos a pé. Metade do caminho era tranquila, ruas residenciais ainda adormecidas, mas depois vinha o trecho que todo mundo evitava. O viaduto velho da ferrovia desativada. Era um corredor de concreto comprido, estreito, por onde os trilhos tinham sido arrancados anos antes.
As paredes eram cobertas de pichações antigas e o teto baixo fazia qualquer som ecoar de um jeito errado. Aquela hora não passava carro, não passava gente. Só eu. O pior não era o escuro. Era a sensação de estar num lugar que não devia mais existir. Desde o primeiro dia, atravessar o viaduto me dava um aperto no peito. Não medo, claro, mas aquela certeza incômoda de que algo ali não gostava de ser atravessado. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesmo que era só cansaço, imaginação, sugestão. Até a manhã em que vi o menino. Era cedo demais para o céu estar claro. Eu já estava quase no meio do viaduto quando percebi uma silhueta sentada em cima do parapeito lateral, com as pernas penduradas para o lado dos trilhos abandonados. De início, achei que fosse um morador de rua. Depois, percebi o tamanho. Era pequeno demais. Uma criança, talvez 8 anos, sentada completamente imóvel. Não dava para ver roupa, só um contorno escuro contra o cinza do concreto. O corpo estava inclinado para frente, como se estivesse observando algo lá embaixo. Parei de andar. O silêncio ali dentro parecia artificial, pesado. Nenhum passarinho, nenhum vento. Pensei em chamar, pensei em pedir ajuda, mas algo naquela figura me segurou. Crianças se mexem, espirram, tremem. Aquela não, era estática demais, correta demais. Então ela virou a cabeça. O movimento foi lento e errado, como se o pescoço tivesse articulações a mais. Quando o rosto ficou visível, eu senti o estômago afundar. Os olhos eram completamente escuros, fundos demais, e refletiam a pouca luz da rua como poços de óleo. A boca se abriu num sorriso fino, cheio de dentes pequenos e irregulares, mais parecidos com fragmentos do que com dentes de verdade. Antes que eu reagisse, ela escorregou do parapeito. Não caiu. Desceu. O corpo tocou o chão sem som algum, dobrado de um jeito que não parecia humano. Ela ficou agachada por um segundo e então começou a se mover na minha direção. Não correndo, deslizando. Os braços longos demais tocavam o chão, ajudando o corpo a avançar. Cada movimento vinha acompanhado de um estalo seco, como madeira sendo torcida. Eu virei e corri. O viaduto parecia não acabar nunca. Meus passos ecoavam altos demais, mas atrás de mim não havia passos, só os estalos. Um, outro, outro, sempre na mesma distância. O ar ficou gelado. Um cheiro forte de ferrugem e terra molhada encheu meus pulmões. Quando finalmente alcancei a saída do viaduto, me joguei para fora, quase caindo no asfalto. Olhei para trás. A criatura tinha parado na sombra, exatamente onde o concreto encontrava a luz da rua. Não atravessou, apenas me observou, a cabeça levemente inclinada, o sorriso ainda ali. Depois se arrastou para trás, desaparecendo no escuro. Nunca mais passei por aquele lugar. Avisei meu encarregado que não riu, só me mandou dar a volta pelo bairro, mesmo sendo mais longe. Aceitei sem discutir. Por semanas, achei que tinha acabado, até a primeira noite em que ouvi o som. Já deitado na minha cama, no silêncio da casa, ouvi um estalo seco vindo do corredor. Depois outro. Reconheci na hora. Não era a madeira da casa, não era a imaginação. Era o mesmo som. Agora não vinha do viaduto, vinha de dentro. Desde então, todas as noites são iguais. Eu chego em casa, tranco tudo, deito no escuro e espero, porque eu entendi tarde demais que aquele lugar não era onde ela morava. Era só onde ela me encontrou. Se você chegou até aqui, então já sabe, a fogueira do terror nunca apaga. E se quiser continuar ouvindo histórias que tiram o sono e acendem aquele medo escondido, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like para manter essa fogueira acesa e comenta aqui embaixo. Eu fiquei até o fim. Assim eu sei que você é dos que encaram a escuridão sem desviar os olhos. Obrigado por estar do lado de cada fogueira. Até a próxima noite, se você tiver coragem de voltar.